Olá pessoal, bem-vindos ao Fenaló Entrevista. Hoje estamos aqui na sede do Mercado Livre e viemos entrevistar o diretor jurídico, Ricardo Lagreca. Muito obrigada por nos receber, por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Maju, super obrigado, uma honra. Vocês verão que será uma entrevista muito interessante, tanto para os departamentos quanto para os escritórios que nos assistem e nos acompanham aqui. Então vamos lá então, obrigada Ricardo. Queria que você contasse um pouquinho primeiro quais são os grandes desafios do departamento jurídico, principalmente aqui no Mercado Livre, e como é que a tecnologia ajuda vocês a superar esses problemas. Maravilha. Bom, a nossa missão aqui como departamento jurídico é viabilizar negócios. Então a gente é uma área que apoia os negócios, né? Lógico, garantindo, né, toda a segurança e principalmente que a empresa vá conseguir atuar sem correr grandes riscos. Eu vejo como a principal mudança em relação ao que era no passado. Muitas vezes o jurídico era visto como um guardião, uma área um pouco que estava até descolada do negócio da empresa. Então, a gente primeiro tem que conhecer muito o negócio, tem que ter um apetite a risco. Então, eu digo na área que nós temos alta tolerância ao risco, mas baixíssimo ao suicídio, e também não vamos deixar a empresa se suicidar, né? E com isso a gente acaba tendo esse mindset de ajudar, né? A tecnologia é super essencial hoje em dia. O volume de informações que a gente tem é gigantesco. Então a tecnologia hoje tem uma área nossa, que é uma área dentro da América Latina, é um departamento centralizado no jurídico, que é Legal Operations, que está atuando em todas as frentes para fazer a vida dos advogados mais eficiente e conseguir que a gente tenha uma gestão melhor do nosso dia a dia no trabalho. Maravilha. Você tocou num ponto muito importante, que era uma pergunta que eu já ia te fazer, que é exatamente qual que você acha e como você enxerga a importância do departamento jurídico na definição da estratégia do negócio. Sim, a gente participa desde o início dos projetos, isso é muito importante, e aí nós conseguimos atuar na modelagem, né, nos limites, nas alternativas. Muitas vezes a nossa própria área traz algumas soluções, então eu sempre prezo que a gente seja muito propositivo, não só apontar os problemas, mas sim trazer soluções. E eu lembro há um tempo atrás, para mim, a gente recebeu um elogio que foi um dos que eu mais gostei na carreira, que o head do Mercado Pago falou que a nossa área não é uma área de advogados, é uma área de pessoas de negócios que conhecem direito. Eu fiquei super feliz com esse comentário dele. E é importante como realmente o departamento jurídico muitas vezes ajuda, né? A gente estava até conversando aqui antes de gravar um pouquinho nas definições, né, e caminhos, por exemplo, até na logística, como você comentou aqui mesmo, em definições de estratégias, né? Sim, o nosso projeto logístico, ele vinha de um cenário de uma regulamentação muito antiga, né? Eu digo até 1800, 1900, e a gente precisava ter um modelo onde eu teria produtos de 20 mil vendedores no mesmo local, sem filial, com os estoques misturados por tipo de produto. E a gente conseguiu convencer secretarias de fazenda de que esse modelo era mais eficiente, ia gerar um melhor controle, tudo com nota fiscal, a fiscalização ficaria mais fácil, e melhorando a experiência. Hoje a gente entrega em até 2 dias em 5.200 municípios do Brasil, quer dizer, quase o Brasil inteiro, com muitos lugares que tem entrega no mesmo dia seguinte. Então isso gera um aumento também da demanda e aumento de arrecadação, ou seja, todo mundo sai ganhando com essas inovações, esses modelos novos, em relação ao que era no passado muito mais burocrático, muito mais manual e muito mais em papel físico e não digital. Muito bom. Então, eu vou entrar aqui então em algum outro assunto e depois a gente volta a falar um pouquinho sobre essa operação. Com a implantação da LGPD, hoje, que medidas o Mercado Livre adotou para garantir a proteção de dados dos usuários? Olha, foi um projeto que demorou muitos anos, desde antes da lei ser aprovada. A gente fez um projeto na América Latina inteira com o standard do Brasil, que era o standard mais elevado, mais rígido. Então, hoje, todas as nossas operações dos 18 países já têm o nível de cumprimento da LGPD, mesmo que alguns países não tenham essa exigência, a gente já atua assim na América Latina inteira. E como é que o Mercado Livre promove a diversidade e a inclusão, não só acho que dentro do departamento jurídico, né, mas depois também espalhando para a empresa como um todo? Essa é uma bandeira que nós defendemos e acreditamos muito. Eu defendo muito isso, porque há um tempo atrás, já sou velho, já trabalhei em escritórios, empresas, diferentes tipos,
E você tinha muitas vezes aquele conceito do perfil campeão, né? Então, tem que ser formado em tais universidades, tem que falar tantos idiomas, e com isso você acaba criando o mesmo perfil. Então, imagina se a gente for fazer uma Liga da Justiça só com super-homens. Se aparecer a Kryptonita, não sobra ninguém, né? Então você precisa ter pessoas diferentes, com poderes diferentes, fraquezas diferentes, e aí você consegue ter uma maior discussão com outros pontos de vista, é uma discussão muito mais rica. E para incentivar isso, primeiro, a gente tem esses indicadores em todas as áreas, tem metas em diversidade. Nós temos no jurídico um formulário de diversidade para os escritórios. Então, eu recebo um contato de um escritório, primeiro passo, eu passo esse formulário. O escritório novo só vai começar a trabalhar com a gente se tiver diversidade de gênero, orientação sexual, etnia. Aí, apresentando, e até sócios, tá? Tendo esse nível, aí a gente segue as conversas. Porque a gente precisa ajudar o mercado a acelerar essa mudança. Então, o Mercado Livre hoje é uma empresa grande, muito abordada pelos escritórios. Se a gente adota essa postura, a gente acaba incentivando o mercado a se transformar para poder atender empresas como a nossa. E a gente também tem um projeto de fazer uma premiação para os nossos escritórios mais diversos. Então, os atuais também responderam esse questionário, sabem que isso é muito importante, e a gente, inclusive, vai fomentar do lado positivo. Olha, no ano X, os escritórios que tiveram maior índice de diversidade foram esses. A gente vai fazer uma cerimônia, premiação, selo, troféu, mídia e tudo, para incentivar ainda mais, não só a nossa empresa que tem a contratação diversa, mas também os nossos fornecedores a adotarem essa postura, porque tem que ter um fit cultural entre escritório e empresa. Exato. Não, e você não cria só internamente, né? Raízes que você vai plantando, né, no mercado como um todo. Muito bom. Me fala um pouquinho, eu vou até entrar aqui um pouco no assunto que você tocou agora dos escritórios, né, com que vocês trabalham. Então eu queria que você falasse um pouquinho, com os escritórios que você trabalha, né, quais são os critérios mais importantes, além desse que você acabou de mencionar, de diversidade e inclusão? Ok, bom, diversidade é meio que um primeiro filtro, depois, obviamente, qualidade, né? A gente não abre mão de ter excelência nos nossos prestadores. E também, normalmente, a gente se identifica com escritórios que pensam um pouco mais fora da caixa. Não, nossos negócios são novos, toda semana a gente tem um projeto de um novo produto que nunca foi feito, uma coisa inovadora, e eu preciso de escritórios que saibam acompanhar um pouco essas discussões, né? Escritórios que estejam abertos a, eu lembro um exemplo na área do Banco Central. O Mercado Pago começou a dar crédito antes de ser instituição financeira. E o modelo que nós criamos, com todas as seguranças, posteriormente veio a ser regulamentado pelo Banco Central. Ou seja, a gente então, junto com os escritórios, conseguiu formatar um produto, garantir que ele seria um bom produto, e depois o regulador, olhando esse produto, analisando, entendeu, olha, é um novo produto no mercado, interessante, a gente regula e vocês já seguem com esse produto em produção, né, no mercado. E foi uma super inovação, mas eu tinha falado com outros escritórios que tinham falado não pode. Então, precisa ter essa afinidade de filosofia, né? A gente está aqui criando coisas novas, é uma indústria que se transforma a cada 2 anos completamente. Muito bacana ouvir isso, porque nós temos muitos escritórios, né, participam da Fenalog, que nos acompanham aqui, então acho que essas dicas, esses comentários que você está fazendo são extremamente importantes, até para todo mundo entender como é que a dinâmica do mercado vai mudando, né, ao longo dos anos. E falando ainda um pouco sobre isso, né, como você vê esses escritórios inovando na prestação de serviço? Olha, eu vejo que tem tecnologia, né, eles estão mais tecnológicos, mas eu ainda não estou satisfeito com primeiro no reflexo em custo, né? Eu já fiz alguns desafios para os escritórios, principalmente os mais tecnológicos. Eu falo, olha, você consegue ter tanta tecnologia, então vamos dividir esse ganho no custo, e fiz até proposta, olha, se você conseguir um preço X, eu migro a minha carteira, mas não deu certo ainda. Ainda não chegou nesse... Né? Mas... E também no perfil dos escritórios, muito ainda focados em litígio. Né? Então, a gente tem uma super bandeira de desjudicialização e de conseguir a resolução dos conflitos da forma consensual ou uma forma não judicial, mas
eficaz assim, em termos de tempo e custo. E eu já cheguei a testar e oferecer para escritórios, eles teriam todos os nossos casos numa fase pré-judicial, mas eles teriam que fazer a mediação dos casos entre vendedor da nossa plataforma e comprador. Inclusive, os honorários eram mais altos do que se o escritório ganhasse o processo judicial. Mas, infelizmente, não sei se pelo perfil das pessoas, pelo treinamento, pela filosofia do escritório, não deu certo. Então, assim, eu vejo um caminho muito grande para escritórios que têm um pouco essa formação na resolução dos litígios e não propriamente no litígio, indo por todas as etapas até o trânsito em julgado. Entendi, bacana. E falando um pouquinho ainda sobre o departamento jurídico e essa relação com os escritórios, né? Como é que está a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial dentro das suas estratégias? Olha, a gente aqui é uma empresa de tecnologia, então tem mais de 4.000 desenvolvedores e a gente, além disso, em alguns casos também contrata externos e produtos que tem no mercado. O projeto que a gente está agora no forno para sair, ele vai substituir um determinado escritório por inteligência artificial, com a gestão de uma pessoa interna. Olha só. Mais ou menos 3.000 processos a gente vai conseguir fazer todas as etapas, menos a audiência, que essa realmente tem que ser um correspondente, mas a gente vai conseguir fazer toda a gestão, elaboração das peças por AI, cadastro por AI, todo o controle do processo, da vida processual, cálculo de risco, provisões, tudo por AI. E aí, lógico, com uma supervisão, mas assim, isso vai gerar uma diminuição de custos gigantesca em relação ao que... Hoje a gente percebe que alguns escritórios têm muito mais uma parte de back-office, e a parte mesmo das teses é desenvolvida interna. Então a gente falou, puxa, vamos também ter um ganho, né, com a tecnologia disponível nesse custo que a gente está tendo. Inovador. Vamos falar um pouquinho agora, a última pergunta, falar um pouquinho de Legal Ops. Você mencionou lá no começo da nossa conversa, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais das estratégias de Legal Ops. Como é que vocês estão tratando o assunto internamente? Olha, na nossa área começou muito pequeno, né? Era uma questão mais filosófica. A gente começou com o nome de controladoria jurídica e tudo em Excel, né? E era uma filosofia de gestão. Olha, a gente precisa ter os dados confiáveis e com base nesses dados ter indicadores e a gente ir atrás e conseguir melhorar a nossa performance, ganhar mais os processos, vitórias, menos tempo de análise de contratos e tudo isso. E hoje é uma área gigantesca, como eu falei, está na América Latina inteira, tem vários segmentos. Então tem um segmento que é só de projetos, um segmento que é só de rotinas, tipo pagamentos, controles, despesas, orçamento. Você consegue ter toda uma parte de informação também, né, de ter essa informação disponível. Então é um pouco um pacote completo que é o que eu vejo cada vez mais no futuro. Você tendo uma gestão muito mais amigável, né, para o advogado, então ele não precisa criar as planilhas e ler uma grande quantidade de documentos. A ideia é que ele receba tudo muito mais mastigável para ele ter decisões de gestão, né? Ele decidir os caminhos de uma forma mais eficiente. Maravilha, obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você, ouvir as estratégias do Mercado Livre. Eu tenho certeza que também para quem nos escutou aqui, para ele estar preparado que o mercado está mudando, né? E tem que estar atento a isso, o mercado está mudando. O Ricardo estará conosco na FenaLaw. Estarei, né? Com certeza. E vocês vão poder conhecer e também conversar com ele um pouquinho mais sobre os assuntos e sobre as estratégias que ele está adotando aqui no Mercado Livre. Ricardo, muito obrigada. Nos vemos então de 23 a 25 de outubro na FenaLaw. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado.